E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro Shagcast. Dessa vez nós vamos falar de Tokyo Ghoul. Aqui é o João, lá do X Anime Gamer, e eu tô aqui com o Little Zé. Fala aí, cara. E aí, pessoal, eu não sei fazer introdução ainda, então é isso. Até o 10º vai sair. Mas enfim, gente, vamos falar aqui de uma obra, né, que acho que pra mim, pro Zé, é nossa favorita, então é um dos Shagcasts mais esperados, em menos de um mês de canal. E a gente vai falar muito na perspectiva do mangá, tá? Porque o anime, pra quem não sabe, ele tem muitas diferenças. Não é simplesmente apenas alguns detalhes ali e aqui, mas realmente é toda uma outra obra ali, né? Tanto que o anime ele só tem 2 temporadas que tentam adaptar o mangá de uma forma resumida, mas ainda tentam ter o conteúdo fiel, que é a primeira season e a primeira do Tokyo Ghoul Re, mas a gente vai falar aqui do mangá. Então, pra quem não sabe nada de Tokyo Ghoul, basicamente a gente tem o protagonista, que é o Kaneki, né, e ele é atacado por uma ghoul e ele acaba se transformando nesse ser, né, então ele não vira, na verdade, um ghoul em si, mas metade humano, metade ghoul, né, e os ghouls, nesse universo, eles são alguns monstros sobre-humanos que comem a carne humana, então toda a dinâmica da série, ela vai tratar desse aspecto da parte humana do universo, como também dos ghouls em si. E conforme a série vai se desenrolando, a gente vai vendo que o lado dos ghouls e dos humanos são muito mais próximos. Os dois lados têm os mesmos problemas. Os ghouls são um problema gigantesco para a sociedade, só que o mundo de Tokyo Ghoul já está muito acostumado com ele. É um problema que já existe, que já ocorre há muitos anos, então as pessoas já estão mais acostumadas, não veem como algo tão sobrenatural. E como o protagonista, ele é meio humano e meio ghoul, de um ponto ele não se enquadra em nenhum dos grupos, e do outro ele é o único personagem que pode passar 100% a visão dos lados. Então a gente acaba tendo um protagonista muito imparcial, digamos assim. Um protagonista que consegue nos mostrar os problemas dos humanos, os problemas dos ghouls, um protagonista que ele tenta realmente resolver as coisas, sabe? Não sendo um herói, mas ele tenta fazer as coisas da visão de mundo dele. Uhum. Eu acho até interessante essa visão que ela é muito bem colocada com o Yoshimura, né? Que é justamente aquele cara que tem o café, né? Que o Kaneki acaba frequentando e ele aborda esse aspecto. Porque logo quando o Kaneki ele se torna isso, ele pensa, poxa, eu tô ali no meio, eu não sou nem humano, não sou nem ghoul. Então, eu não tenho um lugar. Mas na verdade não, é justamente o oposto, que é até o que ele vai construindo ali na obra, interagindo com os personagens. E é uma obra que é muito competente nessa ideia de sempre apresentar diversos lados diferentes, mostrando que a coisa da maldade ou então da bondade, ela vem das pessoas em si, né? Não importando se elas são ghouls, se elas são humanos, que é alguma coisa até que fala muito de questões de preconceito mesmo que a gente tem por determinadas pessoas, seja lá por quais motivos. Então acho que a obra ela tem esse tipo de paralelo que é interessante e ela vai muito mais para um aspecto psicológico, né? Que vem também do Suicida. Eu acredito que ele deve ter algum tipo de estudo, né, em cima dessa questão psicológica, mas ao mesmo tempo isso tem muito a ver talvez com a vivência dele. Se você pega, por exemplo, o que ele fala no final ali do Tokyo Ghoul Re, ele fala muito da vida dele, que ele se sentia uma pessoa que não conseguia fazer as coisas direito, mas sempre estava tentando ali, e alguém bem depressivo. Então acho que o Kaneki, de alguma forma, ele expressa esse lado dele ali, né? Uma pessoa perdida. A gente tem todo um estudo por trás dos psicológicos, mas a gente sente algo mais humano, algo além do estudo, como os personagens são apresentados. É algo que realmente o autor viveu, e ele sabe transmitir muito bem isso. Na primeira parte da obra, o Tokyo Ghoul normal, o mundo é apresentado de duas formas. A gente vai ter a visão do Kaneki, que vai focar mais do lado dos ghouls, e a gente vai ter a visão do Amon, como principal investigador, que é um dos poucos investigadores que ele tenta entender os ghouls. Ele tem um pensamento por trás ali. E quando a obra muda pro Re, a gente tem uma abordagem até bem diferente, porque o próprio Kaneki, uma nova personalidade, digamos assim, se torna um investigador. Então a gente vai ter os dois começos de obras, o Tokyo Ghoul clássico e o Tokyo Ghoul Re, mostrando visões diferentes, a visão dos ghouls e a visão dos investigadores. Isso ajuda muito pra gente se apegar aos dois lados e ver que nos dois lados existem pessoas boas, existem pessoas más, pessoas que sofrem. Uhum.
Eu acho essa transição muito boa, assim, no geral, né? Porque parece uma outra obra, pelo menos o início do Re. Parece que você tá lendo outra coisa. Tem, claro, os elementos que fazem você ler o Tokyo Ghoul, né? Mas como são sequências diretas, é interessante essa transição que ele faz. Embora tenha, né, O começo do Tokyo Ghoul Re, ele te dá essa sensação de obra mais individual. Tem elementos do Tokyo Ghoul normal, tem elementos ainda do Kaneki antigo, por exemplo, mas como te dá um protagonista zerado, digamos assim, um mundo que se passou um tempo, vão te apresentando novamente o universo. Tem todo um esquema de apresentação. Por um lado, isso é interessante porque te dá aquela sensação de ser uma coisa nova. Por outro, acaba prejudicando porque o final do Tokyo Ghoul é muito frenético. O final da primeira obra, ele tem um ritmo muito rápido, muitos acontecimentos, tu tá sempre andando empolgado. E o começo do Re não é tão bom. O começo do Re, por ele ser muito de introdução, ele acaba quebrando aquele ritmo frenético que tu tava, e então isso prejudica muito quando tu lê vários volumes seguidos, vários capítulos seguidos. Isso. E fora que também, eu acho assim que o Suicide ele perdeu talvez uma oportunidade de, no Re mesmo, ao meu ver, de situar melhor a galera que pegou o Re ali como uma obra individual, até por conta desse começo. Acho que ele poderia tentar situar ali, apesar de ser vários volumes de alguma forma. Sim, os primeiros volumes do Re, tu até consegue entender se tu não tem tanto que muita gente comprou clássica. o negócio pensando que ia entender, né, aquilo ali. E não dá. E não dá, realmente. Chega numa parte ali que ele recapitula tudo, né? Quando... Que até no anime isso causou uma confusão na época, né? Porque a galera tava meio confusa, porque no anime teve aquele corte de conteúdo lá do Tokyo Ghoul clássico, vários arcos foram suprimidos e outros completamente cortados, então ficou muito mais difícil de entender, né, isso aí. Que é um mistério o anime legal. do Re, o anime do Re, ele é muito mais uma continuação, é mesmo uma adaptação do Re do que uma continuação do anime da obra original. Ele ignora a obra original. Muitos elementos que acontecem no Re não aparecem na obra original e é um anime que acaba servindo só pra fãs do mangá. Exatamente. Tanto que muita gente que gostou do Re, né, pelo menos a parte 1, que é até interessante, é a galera do mangá, né, porque você tem muito essa coisa de tentar capturar a essência de Tokyo Ghoul, né, o primeiro anime, que é o mais famoso, ele não tem essência de Tokyo Ghoul ali, ele apresenta essa obra com outro aspecto, que é algo até que rola com Promised Neverland. A primeira temporada, muita gente aclama dizendo que é a melhor adaptação de Tokyo Ghoul, e eu discordo. Eu acho que a que mais captura a essência de Tokyo Ghoul, a que mais realmente é um resumo do mangá, é a primeira do Re. Ele tenta compactar informações e tudo, mas ele dá aquela sensação de Tokyo Ghoul. É recomendado? Não. Leiam o mangá. Muito mais por interessante. anime não funciona. Porque o Re, ele tem essa coisa muito mais dos personagens, da dinâmica deles. Eu acho até que uma certa leveza na forma de apresentar alguns temas ali. É um mangá muito interessante porque sempre os personagens estão se questionando. Isso é legal. E o Re anime, ele pega isso, né? Esses questionamentos. Né, de você não saber o que é certo, não saber pra onde você tá indo, sabe? Todo esse sentimento de estar perdido, de fato. E isso é legal porque a gente vê toda uma coisa ali do Kaneki, já no Rick ele vem como Rise, com o próprio Arima, né? Que é um personagem da CCG, bem famoso aí, bem hypado pelo fandom, embora a gente não tenha um desenvolvimento tão grande do Arima na obra original, que até acho um pouquinho complicado, que é um personagem que ele seria até interessante, mas de ser abordado de forma individual, mas pelo menos a dinâmica dos dois, de Rise e Kaneki, é interessante. Tem aquela coisa ali de pai, até de mentor também, então é muito bem construído no próprio Re. O Rise e o Arima, entre o Rise e o Arima tem muito essa questão do Arima ser visto como um pai, um mestre pro Rise. Dá muito esse contraste. Outro problema que é apresentado no começo do Tokyo Ghoul Re, além do ritmo, é a arte vai ficando bem mais poluída. Não que a arte seja feia e não que a arte no principal, no Tokyo Ghoul clássico, no original, fosse muito limpa. A arte tem boas cenas de drama, tem boas quadrinizações, ele sabe mexer com a fonte, a onomatopeia, misturar o fundo entre o branco e o preto. Ele consegue fazer um bom contraste para cenas de drama ou mostrando que o personagem está enlouquecendo, passando por algum problema psicológico muito grande. Mas as cenas de ação no Tokyo Ghoul original já são bem bagunçadas. E no Tokyo Ghoul Re, elas ficam ainda mais bagunçadas, mais poluídas. O espaço dos quadros não é tão legal.
tem muitos personagens em quadros pequenos, com Isso. muitos diálogos, Uhum. acaba atrapalhando bastante. Eu não entendo isso, inclusive, sabe? Porque às vezes tu tinha mais espaço ali pra distribuir melhor alguns quadrinhos, né? Você tem vários capítulos do Tokyo Ghoul que é bem focado, isso já até mostra um aspecto também, digamos, negativo da obra, que é focado em alguns subplots, ou seja, algumas histórias que elas não encaixam muito bem ali, né? Porque assim, o problema não é você tentar construir um universo, tentar focar em personagem secundário, mas aquilo fazer sentido com a obra como um todo. O Tokyo Ghoul, ele tem sim excelentes histórias pra bons personagens secundários ali que apresenta, só que em alguns pontos ele tenta criar essas outras histórias que no fim das contas tu fecha lá o mangá, tu pensa nele como obra, elas não conversam com a história principal. Então isso que eu acho meio esquisito, que às vezes parece que é um excesso de tentar pegar várias informações e colocar ali num espaço curto, sendo que tu tinha mais espaço pra desenvolver melhor as coisas, sabe? Sem ter uma pressa tão grande, né? Então é uma coisa que pra galera que vai, por exemplo, ler um Tokyo Ghoul, é bom pegar os capítulos, ler com um pouco mais de calma, porque senão se torna confuso, né? Tem certas situações, né, como o Zé falou, que tu nem sabe o que tá falando um certo quadrinho ali, de tão Tu tem um apertado que fica. excesso, tu tem um excesso de subplots, um excesso de tramas secundárias que começam a se misturar e começam a não fazer sentido. Vai ter volumes que tu vai ver várias e várias visões em poucos capítulos e acaba deixando tudo muito confuso. Principalmente na reta final, no último volume, tu tem vários subplots sendo fechados, sendo encaminhados, sendo que o plot principal é muito mais interessante. Então, não que os subplots sejam ruins, só que eles acabam atrapalhando, porque eles são inferiores ao plot principal, sabe? Eles não deviam estar sendo posicionados ali, eles não deviam estar sendo fechados ali. Eles deviam ter fechado antes ou em outro momento. Às vezes não funciona. Tem alguns pontos que essa coisa dos subplots, ela funciona, só que quando ele consegue construir uma situação que todo mundo tá tendo o seu papel, que eu acho que é o final do Tokyo Ghoul normal, né? Que ele consegue criar isso. Aquela batalha que tem ali envolvendo vários personagens, com várias motivações diferentes. Tu vê vários personagens e todos eles têm um objetivo parecido no final do Tokyo Ghoul. No Tokyo Ghoul Re, eles estão fechando um desenvolvimento pessoal. E então, são vários objetivos, várias coisas que não se encaixam direito, sabe? É muita coisa largada. Isso, e tem, eu acho que o mais lamentável do final, porque tem subplots ali que a gente tava esperando pra ver, tipo, a série inteira. Que eu acho que é o caso do Amon, né, que é um dos personagens que tá desde o início. Interessante. É muito interessante. Eu acho que até é bem concluído, só que no momento inoportuno e fica aquele sentimento, pelo menos pra mim, de que poderia ser melhor, sabe? Que eles poderiam ter abordado aquilo. Ele é bom, não é o que eu queria ver no momento, e não é só aquilo que eu queria ver. Eu queria algo muito melhor, muito maior, sendo aplicado pro desenvolvimento do Amon. Porque acaba ficando meio corrido. Ele até se confunde com outro subplot, que eram dois rivais ali da série, que eles eram amigos também, né? Não vou dizer pra não dar spoiler pra galera, mas ele também acaba dividindo um espaço com ele. Então, é aquela coisa, não, vamos arrumar tudo aqui que a gente deixou pendente num volume só. Acho que fica um pouquinho complicado. E esse subplot dos rivais, ele é uma boa trama secundária, só que ela não é uma trama secundária pra estar no último volume, não é uma trama secundária que é interessante perto da do Amon, perto da finalização do Kaneki. Isso. E essa parte do Ri, assim, apesar de eu gostar bastante do final, né, tipo, pensar que... Eu pensei realmente que ele ia deixar muita coisa entreaberta, ele consegue fechar de uma forma boa. O caminho até ali, né, volumes antes é um pouco estranho, porque tem toda uma história de um clã aí, que no anime, quem viu aí sabe que é confuso, e no mangá, mesmo com as contextualizações que existem, ainda é muito confuso. Tem muita coisa que você só aceita, sabe? Que aquela ideia do criador de puxar elementos do início da obra, tipo, a Arise, tem a Arise aqui, vamos falar da Arise. Aí tem o Hideyoshi, né, o Hideo, que é o amigo do Kaneki, vamos falar dele. Aí ele puxa esses elementos, só que eles estavam tão esquecidos às vezes que, às vezes, não fica muito natural, ao meu ver, na obra, né. Dá aquela sensação de que estão encaixando, que não foi tão planejado. Tipo, não que o roteiro em si não seja planejado. A história em si realmente dá a entender que foi bem pensado do início ao fim. Isso. O problema é a maneira que ela é aplicada. Ela é meio solta demais.
sabe? É uma coisa que tu termina, é muito confuso e tu fica se perguntando, era necessário esse subplot dos clãs aqui? É, Sabe? pois é. Dessa sensação. Ele parece que ele tá criando ali, né, um conteúdo que não tinha tanta necessidade, né? E fora que, É, pelo menos no caso do Kaneki, que é justamente o destaque da obra, né? A gente acompanhar toda essa história dele, eu acho que é muito bem fechado, né? Embora que no final, assim, eu tenha sentido falta de algumas explicações pra alguns personagens, né? Acho que poderia tem ter. pontas soltas no final. Pontas soltas O também. universo não tá 100%, não é o final 100% triste, nem 100% feliz. É um final que o mundo continua, os problemas continuam, novos problemas surgiram, alguns problemas do passado sumiram, mas Tokyo Ghoul, acima de uma obra sobre um universo, é uma obra sobre o protagonista. E no ponto onde o Tokyo Ghoul finaliza, o protagonista já estava no seu ápice de desenvolvimento. Tudo que ele tinha para pensar, todas as reflexões que ele tem para passar, ele já passa. Ele começa a aceitar melhor o mundo. Então, Tokyo Ghoul finaliza com um universo em andamento, mas com um protagonista resolvido. É, isso. Eu achei até bom, assim, essa solução, né? Tipo, mesmo que você deixe um pouquinho aberto, né? Porque acredito que não é aquela coisa utópica. Eu sinto que em obras sérias, às vezes você cria vários subtramas e complexidades que no final tu não sabe como resolver. Né? Tu quer, tipo, dar uma solução muito. Nossa, olha essa solução maravilhosa que ela vai arrumar todos os problemas. Apostam em, geralmente, ou numa coisa totalmente distópica ou totalmente utópica. Tokyo Ghoul, não. Ele mostra um final em que o mundo tá se desenvolvendo. O mundo tá indo pra um caminho melhor, digamos assim, mas não é aquela coisa 100% concluída. É, exatamente. Então eu acho que conclui bem no geral. Mas enfim, gente, acho que é isso. A gente já falou dos principais pontos aqui. Se o Zé quiser acrescentar mais alguma coisa. Não, é basicamente isso, sabe? Leiam Tokyo Ghoul, é uma obra simplesmente incrível. É difícil, tem seus problemas, mas vale a pena. Sim. É fora que eu acho que vai ficar meio que atemporal, né? Daqui pra frente. Talvez vire uma espécie de clássico aí dos É mangás. um futuro clássico, porque é uma obra que ela trabalha muitos problemas, muitas situações que vão existir pra sempre na sociedade. Exatamente. Mas é isso, gente. Um grande abraço. Vamos ficando por aqui. Até mais, pessoal. Falou.